الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, continuando com as nossas aulas, hoje inshallah vamos falar da quarta questão e a quinta questão relacionada com o capítulo, portanto, do Miswak. Então, nestes dois capítulos, primeiro vamos falar da quarta questão, Fawaid do Siwak, os benefícios do Miswak, de higiene oral, de escovar os dentes. Quais são os benefícios? Mas antes de avançarmos, aquela recordação de sempre, se as aulas lhe interessam, portanto, partilhar para que os outros tenham a oportunidade de receber estas aulas importantíssimas. Então, quarta e quinta questão, Fawaid do Siwak, quais são os benefícios de Miswak, de escovar os dentes? ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق. Dentre os benefícios e as virtudes de escovar os dentes utilizando o Miswak, então encontramos no hadith que vimos na lição anterior e, portanto, também encontramos أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. Então, dos benefícios da higiene oral do Miswak, مطهرة للفم. Quando nós escovamos os dentes, purificamos e limpamos a boca, ela fica pura e limpa contra gangrenas, contra sujidades, contra vestígios de alimentação, e também fica limpa e isenta, portanto, e protegida das cáries e das bactérias que são nocivas à saúde oral. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة. Então, todo muçulmano tem o dever de fazer um acordo, firmar um acordo com esta sunna que é do Miswak. Então, fazer um acordo de que eu sempre cumprirei com a sunna do profeta Muhammad sallallahu, que consiste em, portanto, higienizar a boca constantemente. Então, todo muçulmano deve acordar e firmar este acordo e constantemente estar, portanto, a observar esta sunna e não deixar sem justa causa, sem um motivo claro. Por quê? Porque se o Nabi sallallahu recomenda, é porque existem várias recompensas e inúmeras virtudes nesta prática do Miswak. E existem, portanto, alguns muçulmanos, infelizmente, que passam durante muito tempo. Há pessoas que não gostam de escovar, há pessoas que não gostam de higienizar a boca, e isto não é, portanto, saudável para todo muçulmano, não é saudável em termos físicos e em termos espirituais. Isto não é bom. Há outros que são preguiçosos, há outros que, portanto, são ignorantes com relação a esta matéria e vão vivendo assim, sem observar constantemente a higiene oral. E quanto a estes que não escovam os dentes e não observam estas recomendações do Nabi sallallahu, eles perdem a oportunidade de ganhar recompensa e não só, também perdem a oportunidade de fazerem com que a sua boca mantenha-se, portanto, fresca, limpa e isenta de qualquer tipo de riscos em termos de cáries, em termos de outras bactérias nocivas à saúde oral. Portanto, isto tudo correrão este risco se deixarem de praticar esta sunna de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E esta sunna, conforme nós falamos em outros hadiths das lições anteriores, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava prestes, portanto, esta sua tradição a ser sunna rigorosa, algo que é recomendável, mas com aquele receio, com aquele medo de que o seu ummat não iria conseguir, tanto só por essa razão que o Miswak não se tornou obrigatório para o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para não criar dificuldades. E dentre os benefícios do Miswak é que fortifica os dentes, estica as gengivas, também ficam fortes e firmes, e também uma das virtudes e benefícios do Miswak, purifica a nossa voz. Veja que no momento em que nós estamos a dormir,
quando acabamos de acordar, há de ver que a voz transforma-se, ela fica grossa, a voz fica grossa e ela não sai com facilidade. E nisto, quando vamos escovar os dentes, depois de higienizar a boca, notamos que a voz fica suave, fica audível e fica leve. Esta é uma das virtudes, portanto, de Miswak. Ela purifica, portanto, e torna a voz suave e limpa. E não só, mas deixa o ser humano ativo. Há de ver que o ser humano, quando acorda, antes de escovar os dentes, ele continua preguiçoso, ainda continua na cama, mas basta ele escovar os dentes, há de notar que ele fica mais ativo, renova as energias, fica mais dinâmico para avançar com as suas atividades diárias. Então, são as virtudes, portanto, do Miswak, a razão pela qual a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda a cada um de nós a observar com rigorosidade a qualquer momento. Agora vamos passar para a quinta questão. A quinta questão, Sunanul Fitra. Os sunnats que são naturais para todo o ser humano observar. Portanto, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que existem sunnats, tradições que são humanas. E todo o ser humano, independentemente da sua crença, deve observar, portanto, estas tradições. Como, por exemplo, o hadith de Abi Hurairah radiallahu anhu vem descrever estas tradições que são naturais para todo o ser humano. Diz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, que a paz e sua bênção estejam sobre ele, diz o seguinte: Khamsun min al-fitra, 5 tipos de coisas fazem parte da natureza humana. Primeiro, al-istihdad wal-khitan. Al-istihdad, portanto, que consiste em cortar os pelos públicos. Então, a higiene, tirando os pelos públicos, faz parte, portanto, da sunna de todo o ser humano. Sunna, ou a natureza do ser humano, é observar esta higiene, que consiste em remover semanalmente, constantemente, os pelos públicos. Então aí já utiliza o instrumento que for fácil e simples na sua região para a remoção dos pelos públicos. Então todo muçulmano deve observar esta sunna. A segunda tradição, o segundo sunna, al-khitan. Estamos a falar da circuncisão masculina. Então a circuncisão masculina faz parte da sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam e todo muçulmano deve observar. E cada muçulmano, cada pai tem a responsabilidade de submeter seu pai, ou melhor dizer, de submeter tanto o seu filho para a prática da circuncisão. E conforme nós sabemos que a circuncisão ela é obrigatória para os homens, e não é obrigatório para a mulher. E para a mulher existe aquilo que chama-se a mutilação genital, que o seu propósito é diminuir shahwa, isto é, a vontade de manter o ato tanto sexual. Então, para a mulher, se for uma mulher que já se notou que tem tendências e vontade constante desta para não cair no pecado, então há algumas tradições, alguns ulama's que pode fazer, e tem que ser com um especialista, que ela não venha a ter prejuízos. E os outros desencorajam, portanto, para elas não é obrigatório a mutilação genital, mas para, portanto, o homem a circuncisão é obrigatória. Terceiro, temos qassu sharib wa ihfa'uhu, tanto aparar os bigodes. Aparar, portanto, os bigodes é a recomendação da sunna. Não pode deixar os bigodes grandes, então é preciso aparar ou cortar os bigodes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diz no hadith: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. Contrariem os idólatras. Contrariem os idólatras de que modo? Aparando os bigodes, cortando os bigodes e, portanto, deixando a barba. Então, hoje em dia nós fazemos ao contrário, é de ver que deixamos os bigodes e, portanto, rapamos a barba, contrariando na totalidade aquilo que é o princípio da Sunnah. Quando um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é narrado por Bukhari e Muslim, recomenda-nos a pararmos ou cortarmos os bigodes e deixarmos a barba. Taqlim al-adhafir, cortar as unhas, faz parte da Sunnah, a Sunnah na tradição humana. Então todo muçulmano deve cortar as unhas, seja homem assim como mulher. Não pode a mulher deixar unhas grandes para ser garras, tanto de qualquer animal. Então a mulher deve cortar as unhas. Isto faz parte da Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e evitando desta forma colocar as unhas acrílicas ou outras unhas de plástico, contrariando aquilo que é a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa a mulheres, portanto que seja ela coloca cabelo que não lhe pertence ou através de cabelo postiço, excepto em caso de força maior. O cabelo postiço ou a peruca, ela é permitida na Sharia se for para esconder um defeito. Se a mulher tiver um defeito ou o homem tiver um defeito, isto é recomendável na Sunnah, você esconder o seu defeito usando a peruca. Agora, mero capricho e quando tem seu cabelo, isto não é permitido à luz da Sharia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa assim como pratica. Por essa razão, o corte de unhas, independentemente do sexo, ser masculino ou feminino, é Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e quem não cortar, saiba que está contra este princípio da Sunnah, e contrariando o princípio da Sunnah, aí você incorre ao pecado. E a quinto, Sunnah Natful Ibti, portanto, os pelos das axilas. Devemos rapar os pelos das axilas, semanalmente ou constantemente, assim que elas aparecerem. Recomenda-se o corte e a higiene nas axilas. Nós não podemos deixar, há pessoas que deixam 40, 50 dias, 2, 3 meses. Isto é pecado. Não é recomendável, portanto, um muçulmano deixar crescer os pelos das axilas por um longo tempo. Basicamente, nós estamos a falar, nos suportando no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que recomenda a todo muçulmano, portanto, cortar estes pelos que fazem parte da natureza. Portanto, é isto que nós gostaríamos aqui de partilhar. Para terminar, gostou da aula? Partilha para que os outros tenham a oportunidade de aprender, tanto que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão daquilo que nós acabamos de falar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.